Nós sempre nos perguntamos, para eu passar num concurso daqui 6 meses, 2 horas por dia, tá bom? Será que eu tenho que estudar 4? Ou vou ter que colocar 8 horas diárias, todos os dias, de segunda a segunda, para que eu consiga ter chance de aprovação no concurso público? Será que essa pergunta ela é realmente importante? Em certa medida, sim. Afinal de contas, se você não colocar a bunda na cadeira e você não estudar, você não vai passar. Você vai precisar de um tempo de estudo. Mas tenha certeza que, cada vez mais, nós temos que olhar para a qualidade. O que eu proponho hoje, pessoal, quando nós vamos discutir aqui sobre recordação ativa, o Active Recall, é justamente trazer alguns elementos que irão aditar a tua qualidade de preparação, que vão sugerir a aplicação de instrumentos dentro daquilo que você já faz hoje, e você faz muita coisa certa, para que você dê um salto a mais de qualidade. Vamos lá, se você estuda 4 horas e você melhorar 25% da qualidade do seu estudo, significa estudar 5 ou 6 horas, basicamente. É como se você estivesse estudando a mais. Ou talvez, se você quiser brincar aqui, se você estudar 4 horas por dia e melhorar em 25% a sua capacidade de estudo, você poderia estudar 3. Né? Não estou dizendo que você vai poder vagabundear por aí e estudar menos. Né? Você vai estudar cada vez mais de forma consistente, porém, com mais qualidade. E eu quero que você entenda o seguinte, eu não estou trazendo aqui para você uma técnica mirabolante que você vai aplicar, que no estalar de dedos vai mudar tudo, vai ficar tudo muito mais fácil. Pelo contrário, vai cansar até um pouco mais, mas você vai conseguir extrair mais qualidade, que é o que importa, pessoal. Você acaba passando muitas vezes pelo conteúdo e não lembra. Você tem que estudar 2, 3, 4 vezes aquele assunto para começar a lembrar e começar a aprender. Para você quebrar essa barreira, e em vez de você pensar mais na velocidade, no tempo que você fica à disposição do seu estudo, no quanto você absorve naquilo que você ficou e se dispôs a estudar ainda que seja por um tempo menor. Tá. O que é esse Active Recall? Tá? De forma simples, pessoal, é o que? É uma estratégia de aprendizagem. Você vai olhar para o seu estudo e durante o processo de aprendizagem, você vai tentar lembrar daquilo que estudou, claro, sem consultar. Você vai ativamente, leu, fecha o PDF sobre o que eu li. Vou falar para alguém, vou resolver uma questão, por isso que eu disse que de certa modo você já faz certo. Né? Vou eventualmente buscar recuperar aquelas informações para que eu crie conexões e aquilo que eu acabei de aprender fique marcado de forma indelével, né? De forma mais intensa nos meus neurônios e eu tenho uma capacidade de retenção e de compreensão de longo prazo. Basicamente, essa é a ideia. Como que funciona, pessoal? De forma simples. Né? Você vai lá, como num dia qualquer de estudo, selecionei o conteúdo a ser estudado. Antes de começar a estudar, eu farei algumas perguntas. Ah, professor, tem a ver com flashcards? Tem, mas não apenas com flashcards. E aqui não quero que você perca tempo. Olha para mim. Muito cuidado, pessoal, para você não perder muito mais tempo com a forma do que com o mérito, com a matéria. Já que eu sou professor de processo civil, eu vou falar em mérito. Com a atividade fim que você deseja. Elabore perguntas de forma objetiva. Vou estudar tutela provisória. O que é uma tutela de evidência? Quais as hipóteses? Quando a tutela cautelar cessa a sua eficácia? Qual a diferença de tutela antecipada para cautelar? Talvez você faça questionamentos equivocados. Não tem problema, depois você elimina. Se você fizer alguns questionamentos corretos, tá bom. Olha lá para os títulos, os subtópicos, títulos da própria lei, e você já vai poder identificar perguntas a serem feitas. E tá bom. Olha para alguns prazos, para você tentar lembrar, e segue para o seu estudo. Durante o seu processo de estudo, durante a tua sessão ativa de estudos, você vai aplicar essas técnicas todas. Eu vou mostrá-las ao final. Vai passar por resolução de questões, por fechar o seu material e tentar lembrar da matéria, para tentar explicar isso. Por exemplo, você tem um tema lá extremamente complexo. Você se esforçou o máximo para ler aquilo com atenção. Fecha. E tenta sintetizar em palavras muito simples, sem perder a profundidade, ou o mais técnico possível seja, o grosso daquela informação, o conteúdo principal, aquilo vai te ajudar bastante. Aí você vai seguir com o seu processo de revisão, que é absolutamente fundamental, e essas técnicas que você utilizar de recordação ativa, elas poderão ser revisitadas. Fiz perguntas, eliminei algumas inúteis, acrescentei outras úteis, fiz questões, trouxe mais algumas perguntas importantes, e você vai voltar para a utilização de flashcards, por exemplo, em outros momentos no seu processo de revisão. E claro, prática, 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 prática. Ninguém, pessoal, consegue vencer uma Olimpíada de natação sem nadar. Você não consegue ganhar uma prova de 100 metros sem muito treino. Você não vai conseguir acertar mais questões que o seu coleguinha se você não treinar mais do que ele, se você não fizer questões. Ok?
Perfeito. Quais as vantagens? Né? A principal vantagem é qualidade, retenção. É também identificação de lacunas. Hoje, em concursos em que você tem que performar 90%, 95%, passa quem erra menos. Muitas vezes você é super inteligente, tem uma capacidade de compreensão ótima, mas tem ali o conhecimento parcelar e peca em determinados pontos e esses pontos são cobrados em prova. Você vai poder reestudar tudo. Né? Então veja, ó, pensa um asfalto com buraco. Você pode vir recapar só o buraco e recapar o asfalto todo. Talvez você consiga preencher o buraco, talvez ainda reste um pedaço desse buraco. Agora, se você identificar o buraco em si, você gasta muito menos tempo, né? Você vai gastar muito menos asfalto para fazer o recapeamento todo do que você ir direto e colocar lá asfalto no buraco, gente. Tapar o buraco. Não é mesmo? Então é exatamente isso que se propõe aqui quando nós falamos sobre identificação de lacunas. E claro, maior compreensão prática, né? Que é você entender o assunto para aplicação lá no dia da prova, que passa aqui para nós pela resolução de questões. Olha só esse estudo da Science, pessoal, tá? Aqui nós temos um estudo dizendo o seguinte, né? O Retrieval Practice é o que nós estamos aqui vendo, que é a recordação ativa. Ela foi considerada uma técnica mais eficaz em termos de aprendizagem do que você fazer um estudo elaborado com mapas mentais. Então você estuda o assunto e elabora um mapa mental depois, certo? Como que esse estudo foi feito? Basicamente, nós tivemos aqui a seleção de 4 grupos que estudaram de forma diferente. O primeiro grupo fez uma leitura única. O segundo grupo fez uma leitura do assunto por 4 vezes. 4 vezes. É o que muitos de vocês fazem. Leem, releem o PDF. Certo? Leitura por uma vez, elaboração de mapa mental, que é, inclusive, superior, na média, do que ler 4 vezes o mesmo assunto. E depois, leitura e uso do Active Recall. Certo? O resultado, pessoal, foi demonstrado aqui, ó. Olha que interessante. Vou explicar para vocês esses gráficos, né? Nós temos 3 estudos que foram feitos, 3 tipos de estudos, né? Um estudo, né, por meio de verbatim questions, que seria aqui perguntas textuais, inference questions, que seriam, né, questões em que você vai fazer uma análise e vai refletir logicamente aquele tema, e esse metacognitive predictions, que seria basicamente uma reflexão. Você vai dar uma viajada em torno do tema. Claro, quando eu olho aqui para o nosso escopo estudo, está aqui, né, centralizado basicamente aqui e eventualmente alguma coisa sobre inferência, mas principalmente nesse A. Tá? O que aconteceu aqui? Vou apagar as informações para eu poder me concentrar no gráfico. Certo? O vermelho ali é quem fez o quê? Uma única leitura. Então ele aproveitou ali cerca de 25% a 30% do conteúdo. Tá? Depois, na hora do teste, teve um aproveitamento. Quem fez o estudo de forma repetida por 4 vezes, conseguiu atingir ali em torno de 45, 50, dobrou. É bastante, mas foram 4 vezes para eu dobrar. 3 outras vezes para eu conseguir mais 25%. Aí nós temos aqui a galera que elaborou o mapa mental já conseguiu numa primeira vez, claro que é mais demorado, chegar próximo dos 40%. E quem fez o estudo por meio, né, desta recordação ativa atingiu 65%, 70%. Tá? O mesmo se dá na técnica de inferência. Veja, uma leitura simples. Lá embaixo, de novo, né, o estudo repetido e elaboração de mapas já foi bastante profícuo, porque exige menos memorização e mais reflexão, porque é reflexão lógica, né, você vai fazer uma análise e vai chegar a uma conclusão, certo? E depois, né, naturalmente, o melhor e o maior aproveitamento foi, de novo, essa recordação ativa. Recordação ativa só não foi o mais recomendado para quando você entra num processo de discussão. Depende mais de experiência. Aí a pessoa que fez leitura por diversas vezes acaba tendo uma maior experiência de matéria. Perfeito? Ótimo, pessoal. Então tá aí para você, né, demonstrado cientificamente que é mais profícuo. Tá bom, pessoal, como que eu vou aplicar isso na prática, que é o que importa, pessoal? Agora vem cá comigo. Olha só, você pode aplicar isso por meio do uso de flashcards. Já tinha até, de certo modo, adiantado. Então elabore esses questionamentos, pode usar um aplicativo, pode usar o Word, pode usar aquelas fichas, que eu até acho, aquelas fichas impressas, que pode ser a melhor forma, né, de você utilizar aquilo. No Word é mais prático, porque você vai recortando as respostas e deixando tudo organizado, porque você tem que conseguir ter velocidade no seu processo de estudo. Tá perfeito, pessoal. Vale muito a pena, tá? Você pode produzir aqui elaboração ativa, né? Essa técnica de elaboração ativa ela é sensacional. Li, fechou. Fale sobre. Sabe quando as pessoas começam a achar que você está ficando maluco? Você está lá estudando, daqui a pouco começa um falatório dentro do seu quarto, dentro do seu escritório, dentro do seu ambiente de estudo. Pois é, pessoal, é isso mesmo. Fale sobre o que você vai
né, acabou de estudar. Eu, quando estudo um assunto novo, né, e vou dar aula a respeito desse tema, para eu me certificar de que eu realmente compreendi, e eu vou ter capacidade de didatizar, porque, claro, eu tenho que me preocupar com o conteúdo e muito com a forma como eu vou transmitir o conteúdo para vocês, certo? O que eu faço? Eu faço exatamente isso, pessoal. Antes de vir para esse vídeo mesmo, como é tema novo para mim, eu estou estudando isso, mas é um tema novo. Eu peguei, antes de vir gravar, fechei, falei, olha, como que eu vou conduzir a minha fala? Assim, 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 assado. Tinha um roteirinho, e aí eu passo a falar a respeito. Isso me ajuda muito a memorizar, tá? Por meio de elaboração de mapas mentais, também é bastante profícuo, pessoal. Você fez o estudo e elabora um mapa. Ele vai sair parcial. E aí depois você vai aditando na hora que você for resolver questões, na hora que você voltar a revisar, na hora que você reestudar a matéria, você vai melhorando a qualidade do seu mapa. Nós temos mapas mentais nos cursos de estratégia, nós temos resumos nos cursos de estratégia, mas eu sempre falo, eles estão lá pré-prontos, mas você vai ter que deixá-los prontos para você. Né? Você vai ter que dar o seu olhar subjetivo, segundo a sua necessidade. Pode ser que eu tenha olhado e dito que aquela informação é importante, mas pode ser que para você aquela informação que eu coloquei é importante, mas tem outras mais importantes. Então você pode colocar um post-it, incrementar, colocar algo a mais, tirar alguma coisa segundo as suas necessidades. Né? E também ensinar alguém. Né? Você vai, e principalmente, pessoal, se você for ler o assunto, né? Claro que se você simplesmente falar para a parede, né, para o espelho, você entra ali no B, que seria basicamente uma elaboração ativa. Mas você pode estudar com alguém, falar para outra pessoa, principalmente uma fase oral de um concurso grande na área jurídica, isso é extremamente indicado, inclusive, numa fase escrita também, mas é uma técnica, ainda mais se você estuda em grupo. E por fim, resolução de problemas práticos, pessoal, aqui, né, sendo bem honesto para você, resolver questões, que é o que você vai enfrentar lá na prova. Eu já sei que você resolve questões, então não me preocupa. Veja, essas 5 técnicas aqui, se você já implementa questões, tenta colocar uma outra. Coloca ali o flashcard, uma elaboração ativa, tenta um mapa mental, tenta falar, ensinar para alguém. Eu tenho certeza que isso vai melhorar muito a qualidade do seu estudo. Se você faz e adota alguma dessas técnicas, comenta aqui. Se você fizer depois e voltar para cá me explicar se deu certo, vai ser muito bom também. Se quiser lá na minha rede social, no Prof. Torques, me contar isso no Instagram, ficarei muito feliz. Beijo no coração de todos, uma excelente preparação e a gente se vê, moçada. Tchau!